o Linkados na Música traz Edu Sereno. O cantor nasceu e cresceu na zona leste de São Paulo e em suas composições se joga, trazendo tudo de si, as esquinas e paisagens de seu bairro, ruídos e murmúrios, amores e desamores. Edu já tocou em Recife, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, João Pessoa, Aracaju, Salvador e São Paulo. Inclusive, recentemente tocou em Santos, no litoral. Ao retratar sutilmente o cotidiano da cidade com poesia imagética, Edu Sereno questiona valores e percepções, deixando a sensação de que mais importante que as respostas são as perguntas. Vamos conferir os destaques do álbum O Pão que o Diabo Amassou, agora na palhinha Mantra e, ao final do último bloco, na música inteira, Eu Sou Assim, que já ultrapassou 125 mil audições no Spotify. 1 minuto pra calçar o pé, meia hora pra chegar a Sé, 2 minutos pra ferver a água do chá, 4 anos para graduar, em 5 minutos jogar pro ar, 1 instante pra se benzer e um piscar de olhos pra se encontrar. Escuto o silêncio de 1 minuto feito um mantra milenar e deixo-me levar. Escuto o silêncio de 1 minuto feito um mantra milenar e deixo-me levar. Periscope. Pesquisa de imagem. Assistente de produção. Claquete. Fotografia. Revisora de redes sociais. Assistente de direção. Snap. Facebook. Assistente de produção. Assistente de produção. Instagram. Fotografia. Vine. Tudo pronto então, gente? Está no ar Linkados na Área com o comentarista de rugby da ESPN, Virgílio Franceschi Neto, e com a jogadora de rugby da Seleção Brasileira, Beatriz Futuro, mais conhecida como Baby Futuro. Eu sou Rafaela Ambrósio. Eu sou Luísa Coloca. Eu sou o Matheus Sepucci. Eu sou Walter Niyama. Eu sou a Stephanie Frasson. Obrigada por terem vindo. Baby, o que levou você a jogar? Eu conheci o rugby bem novinha, com 13 anos, e minha irmã que me levou para o rugby. Ela começou a jogar um pouco antes de mim e eu fui assisti-la jogar uma vez e fiquei muito empolgada. É um esporte muito dinâmico e eu já era uma criança bem atléticazinha, gostava de nadar, capoeira, e eu me identifiquei muito com esse dinamismo do rugby, de você usar o corpo inteiro, de chutar, usar a cabeça, derrubar, e aí eu me envolvi com aquilo e também tem uma cultura muito bacana. E aí foi mais forte do que eu estou no rugby até hoje. E você, Virgílio, o que levou você a jogar rugby? Iguais os motivos da... Primeiro, obrigado por estar aqui, pelo convite. Iguais os motivos da Baby e também pelos valores, né? Pelo respeito, pela disciplina, pela união e também por ser um esporte completo. Você corre, chuta, passa com a mão, usa o corpo todo. Mas o que me atraiu mais mesmo assim foram os valores. O respeito que se tem no adversário, ao árbitro, à torcida, ao teu colega, ao teu companheiro. Isso é muito bacana no rugby. Virgílio, como nós sabemos, o rugby foi trazido para o Brasil no século XIX por Charles Miller, junto com o futebol. Por que o futebol evoluiu, cresceu tanto no país e o rugby não? Por que a gente é o país do futebol e não do rugby? Tem 2 explicações para isso, Rafaela. Eu vou começar. O Charles Miller ele se dedicou muito mais ao futebol do que ao rugby. E o rugby ficou muito preso à colônia britânica no Brasil. Então ficou muito restrito ao Rio Cricket, ao SPAC, ao Santos Atlético Clube, né? Então ficou muito restrito à comunidade britânica no Brasil. E o Charles Miller se dedicou muito ao futebol. Ele foi árbitro depois e depois ele foi educador, ele levou o futebol para as crianças. Então isso fez com que o futebol ajudou na popularização do futebol, enquanto que o rugby ficou mais mesmo entre os ingleses que viviam no Brasil, só depois dos anos 50, com a vinda de franceses, japoneses e argentinos, que o rugby começou a ficar mais popular. E tem uma outra explicação que fala um pouco sobre isso, é que nas ex-colônias inglesas,
o futebol era visto como um esporte muito inglês. E o rugby era um contraponto à metrópole. Então, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, esses países procuraram jogar mais o rugby e deixar o futebol um pouco de lado, porque o futebol era considerado mais inglês. E então, o futebol nesse país não ficou tão popular quanto o rugby. Então, essa é uma das explicações. Enquanto que no Brasil, como não foi colônia, já o futebol pegou mais, porque não havia essa distinção. É difícil um jogador de rugby ter uma boa carreira aqui no Brasil? Ele precisa sair do país para se profissionalizar? E a gente tem chance de ver isso mudando a curto prazo? É difícil, a Baby que o diga, mas é bem difícil. Ele vai ter que sair do Brasil para jogar um rugby de outro nível, fazer uma carreira dentro dos clubes. É bem difícil porque ele tem que encontrar o alto nível no Brasil para depois tentar uma carreira no exterior e encontrar um grande nível lá fora também. E também entrar nesse processo do alto rendimento lá fora, que é bem complicado, porque o nível nos outros países é bem alto, né, Baby? Eu digo pelo feminino também. Eu tive a oportunidade de ir para a Austrália, fiquei lá 1 ano e 3 meses. E não tem, vou jogar profissionalmente lá fora. O feminino não existe isso. Quem recebe para jogar é quem joga por suas seleções. Tipo, aqui eu recebo para jogar, fui para a Austrália, as meninas da seleção de Sevens só recebem para jogar, mas eu paguei para jogar lá. Eu queria jogar 15, joguei pela Sydney University e pela cidade de Sydney. E ninguém pagou nada para mim, não. É muito mais difícil, principalmente para as mulheres. Para os homens ainda tem uma chance maior, assim, tem o rugby mais profissionalizado e desenvolvido lá fora, mas também tem uma disputa muito maior. Tem muito mais homens jogando rugby do que mulheres no mundo, então não ajuda muito. E eu tive a oportunidade também, enquanto eu morei em Portugal, eu fui treinar no clube lá em Portugal, que era o campeão português. E era a base da seleção portuguesa que jogou a Copa de 2007. E eu me lembro que no meu primeiro treino eu formei junto com a primeira linha, que tinha formado com a primeira linha dos All Blacks naquela Copa. E o nível era muito alto. E tinha que dedicar muita parte do dia para o rugby, né? Então, o nível é acima, muito acima. Exílio, temos uma pergunta do nosso Twitter para você. O @AtiFacilima quer saber, você acha que o rugby pode ficar mais popular pegando essa onda do aumento de audiência por aqui do futebol americano? Sem dúvida alguma, Walter, e ao espectador, ao telespectador, sem dúvida alguma que pode ter sim um aumento da audiência, pode ficar mais popular com o aumento da audiência e também com a Copa do Mundo a audiência aumentou bastante também, porque fica mais presente no cotidiano, no dia a dia das pessoas, então as pessoas já começam a pegar um pouco da dinâmica do jogo, já começam a entender mais o jogo. E entendendo mais o jogo, um dos objetivos da CBRU, inclusive, é esse. Tudo bem, queremos fazer o rugby crescer, mas não só em praticantes, em simpatizantes e em torcedores. E quanto mais pessoas conhecem o jogo, isso passa de um para um, boca a boca, do pai para filho, entre os amigos, e com certeza torna muito popular. Né, Baby? A Copa do Mundo de 2007, a TV a cabo, em 2007, foi fundamental para o crescimento. Com certeza, está crescendo bastante. Acho que a entrada do rugby nas Olimpíadas também ajudou a gente na mídia bastante, mas antes de tudo isso, né, a Copa do Mundo fez um boom, assim, apesar de ainda ser uma coisa pequena, né, tá na TV fechada, mas acho que aos poucos a gente está conquistando o nosso espaço. Baby, a equipe de reportagem do Linkados conversou com os alunos da SPM de rugby. E eles têm uma pergunta. Eu queria saber, qual a importância que vocês acham de representar o feminino num esporte que é considerado, principalmente masculino, e a importância que isso dá para outras meninas, incentivar elas a jogarem mais, e é isso. Eu acho que a importância é a gente também ter quebrado uma barreira, assim, a gente está num país que é machista, já quebramos muitas barreiras, né, mas eu acredito que jogar um esporte que seja tão com esse teor masculino, que na verdade a gente joga contra mulheres, então todo mundo fala, e o seu feminismo, eu jogo contra mulheres e quando eu estou em campo eu estou em campo, sou jogador, e quando eu saio eu faço minha unha, faço minhas coisas, então não gosto nem de ficar porque eu jogo rugby, eu sou guerreira, a gente tem que ter um pouquinho de coragem para jogar rugby, que é um esporte de contato, mas fora isso eu acho que a importância de conseguir chegar numa seleção e de ter bons resultados como o rugby feminino, porque se comparar com o masculino a gente realmente está, né, hoje a gente é 9ª no mundo, e isso é bem significativo para um país onde o rugby praticamente as pessoas não conhecem ainda, né? Então, ser essa seleção que leva o rugby para fora, feminina, é muito gratificante. Eu acho que é uma maneira também de estimular as outras mulheres do Brasil, meninas e mulheres, né? Que agora a gente também está com categorias de base, que também acho fundamental, crescendo no nosso esporte. Eu acho que essa que é a importância.
No Brasil, há inúmeras pessoas que acompanham os campeonatos mundiais de rugby, mas que acabam desconhecendo as equipes brasileiras. Baby, por que você acha que isso acontece? O nosso campeonato principal do ano, que é o BR Sevens, é televisionado pela Sport TV, os últimos jogos do dia, né, as finais, semifinais. E, então, já é uma aberturinha que a gente tem para o Brasil estar vendo um pouco do rugby brasileiro, mas ainda assim é uma fatia muito pequena. Assim, o masculino também tem alguns jogos do campeonato do Super 10, que é que chama, né, o Campeonato Brasileiro. Super 8. Agafe. Super 8, reduziu, galera. A crise não está ajudando, né? Mas é verdade, a CBRU enxugou um pouco, agora são os 8 principais times, né, do país que jogam Super 8. A gente tem, assim, mas ainda assim, é a televisão fechada e as pessoas não conhecem, não veem. Então, o Campeonato Brasileiro ele acontece em diversas cidades do Brasil. Então, quando está naquela cidade, as pessoas têm oportunidade de ver. A gente tenta fazer uma divulgação bacana para as pessoas terem oportunidade, mas muitas pessoas não se interessam pelo simples fato de não conhecer o rugby. Falar, vou fazer o quê? Ver essas malucas se estapeando lá, o que está rolando? E é um pouco essa coisa do não conhecimento do próprio esporte para ter o interesse de estar indo. Mas eu acho que agora a gente está num momento olímpico que está ajudando esse movimento a acontecer, das pessoas estarem procurando mais o esporte no geral, e o rugby, que está voltando para as Olimpíadas agora, está tendo essa curiosidade a mais, assim, né? Estamos apresentando Linkados na Área com o ex-atleta e fundador do BH Rugby, Virgílio Franceschi, e a terceira colocada na Liga Australiana do Rugby 15 em 2011, Baby Futuro. Para assistir ao próximo bloco, clique no link abaixo.